obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura também, da COF, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Sra. Ministra começou por falar em mais rendimento, presumo para os agricultores, melhor alimento e mais futuro para os agricultores e para todos nós. Bom, de facto, este orçamento que aqui traz hoje é um orçamento que não pode ser visto isoladamente, tem que ser visto num contexto e tem que ser visto num contexto dos últimos anos de governação do Partido Socialista e particularmente sob a tutela da Sra. Ministra, e tem que ser feita aqui uma avaliação também daquilo que tem sido o trabalho que o Ministério da Agricultura tem feito em prol dos nossos agricultores. Sempre disse aqui, e o PSD sempre o disse, que o Ministério da Agricultura não pode ser um mero gestor de fundos comunitários, muito menos só de implementação da política agrícola comum. Estamos no domínio das políticas partilhadas e, portanto, temos que também ter uma estratégia. E essa estratégia, ao contrário do que a Sra. Ministra aqui disse, não se vislumbra nem se tem vislumbrado nos orçamentos que aqui nos têm trazido, muito menos no trabalho que temos envolvido no Ministério da Agricultura, e peço-lhe desculpa por isto, mas é francamente a nossa opinião. Depois dizer o seguinte, é verdade que a agricultura é um setor muito importante. A soberania e a segurança alimentar são, de facto, questões muito importantes. A União Europeia e a maior parte dos Estados-membros, de facto, dá esse valor. Mas nós não o temos feito, Sra. Ministra. E ainda recentemente a Sra. Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez um discurso em que homenageou os agricultores e em que disse porque é que o fazia. Mas, Sra. Ministra, temos aqui o Plano de Resiliência, Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, que é talvez o maior símbolo daquilo que este Governo dá à agricultura. Nos 16 mil milhões iniciais, cerca de 300 milhões de euros estavam destinados à agricultura. Entretanto, houve um alargamento para 22 mil milhões de euros. A Sra. Ministra sabe-nos dizer qual foi o aumento que sofreu o PRR com destino à agricultura? E ele podia ser utilizado, como disse bem, por exemplo, no Plano Nacional de Regadios, para fazer, de facto, aumentar a área regada do partido, peço desculpa, não é do partido, é do Partido dos Agricultores, é verdade, dos agricultores, que esse é o nosso partido. O Partido da Agricultura é um partido sério, que é o PSD, é esse partido que defende os agricultores e a agricultura nacional. E, de facto, não é o que tem acontecido com o seu partido, Sra. Ministra. E veja mais, Plano Nacional de Regadio. Nós tínhamos, de facto, um Plano Nacional de Regadio. E esse Plano Nacional de Regadio tinha até uma meta, que era alcançar os 90 mil hectares em 2025. Pergunto-lhe, já atingimos 50% dessa meta nesta altura, Sra. Ministra? Depois, por exemplo, falou na forma como valoriza a produção nacional e que valoriza as nossas contas externas em termos do agroalimentar. Sra. Ministra, nesta altura, a Sra. Ministra sabe que nós temos um déficit no agroalimentar, quer no produtos agrícolas, quer nos alimentares, na ordem dos 5 mil milhões e aumentamos cerca de 1.300 milhões no último ano, face a 2021. Como é que explica tudo isto? Depois, vamos falar, por exemplo, na questão dos cereais. Nós tínhamos um plano de promoção nacional dos cereais com o objetivo de reduzir a dependência externa e consolidar e aumentar as áreas de produção. Com esta estratégia, em 2018, o seu Governo pretendia atingir um horizonte, nos 5 anos, um grau de aprovisionamento de cereais de cerca de 40%. Estamos em 2023. Pouco ou nada aconteceu. Sra. Ministra, o seu Governo abandonou este programa? Recordo que este era algo que parecia fundamental ao seu Governo. Já não é? Mais. Sra. Ministra, a Sra. Ministra ficou muito ligada ao desmantelamento do Ministério da Agricultura. Inclusive, a Sra. Ministra, se bem se recorda, várias vezes lhe questionámos se a transferência de competências das direções regionais iam ou não acontecer para as CDRs. Inicialmente, a Sra. Ministra não foi clara. Depois acabou por dizer que sim. Agora,
Sra. Ministra, quando olhamos para o orçamento e para as despesas com pessoal que vem expressas nele, concluímos que em 2024 os funcionários das direções regionais ainda vão ser pagos com verbas do Ministério da Agricultura. Sra. Ministra, o desmantelamento do Ministério que estava em curso parou ou vai continuar? Qual o verdadeiro ponto da situação da decretada extinção das direções regionais e da transferência das suas competências para estas CDRs? Sra. Ministra, mais. Vamos falar de fundos comunitários, como falou há bocadinho. O que é que se passou com o pagamento único do PEPAC? É inaceitável, Sra. Ministra, que tenha dado a sua palavra que os agricultores beneficiários iriam receber os adiantamentos dos ajudas em outubro, apesar dos problemas com a apresentação das candidaturas, que, Sra. Ministra, aconteceram por factos que não são imputáveis aos agricultores, mas sim ao seu Ministério. A verdade é que os agricultores não receberam em outubro as ajudas como pretendia a Sra. Ministra e tinha prometido. O que está a causar prejuízos, como sabe. O que é que aconteceu, Sra. Ministra, para que os agricultores não tivessem recebido o adiantamento das ajudas em outubro? E quando é que vão receber? Este PEPAC, Sra. Ministra, tem merecido muitas críticas do setor, como sabe, dizendo que ele é um pouco desajustado à nossa realidade, às nossas especificidades e que deveria ser objeto de uma reprogramação. Até porque tem também um sistema de acesso aos fundos muito burocrático e muito pouco competente. Sra. Ministra, vamos ter reprogramação? Quando e em que termos? Ainda no âmbito do PEPAC, não vislumbramos no Orçamento de Estado, ao contrário do que aqui referiu, as verbas da componente nacional para investimentos no setor agrícola. É capaz de nos dizer o que está efetivamente previsto e em que termos de apoios para investimentos no âmbito do PEPAC para 2024? Ou não vamos ter apoios para esses investimentos em 2024, de que tanto necessita a agricultura nacional e os agricultores nacionais? Depois, Sra. Ministra, do PDR que falou há bocadinho, diga-me uma coisa, afinal, quanto é que falta executar do PDR, que termina em 2025, como disse? É que nós temos sistematicamente ouvido de que faltam cerca de 1.000 milhões de euros. De 1.000 milhões de euros. É verdade esse valor ou não é verdade? É que nós fizemos uma pergunta por escrito à Sra. Ministra e não recebemos qualquer resposta até hoje. Sra. Ministra, os agricultores têm passado por momentos muito difíceis. Momentos que têm muito a ver, como disse há bocadinho, pela crise inflacionista dos fatores de produção e também pelas alterações climáticas, pela seca designadamente. Sra. Ministra, várias vezes dissemos que os apoios eram curtos, eram escassos e que estavam a chegar tarde aos agricultores. E não é por acaso que em 2022 os agricultores tiveram uma perda de rendimento de 12%. Portanto, esse mais rendimento que a Sra. Ministra fala é um sonho que, infelizmente, tornou-se num pesadelo para os nossos agricultores em 2022. Sabe porquê? Porque os nossos apoios, Sra. Ministra, não foram, de facto, suficientes, nem chegaram a tempo e horas aos nossos agricultores. Por outro lado, Sra. Ministra, não podemos esquecer que estamos aqui a competir essencialmente no mercado ibérico. É aí que competem os nossos agricultores. E, Sra. Ministra, a verdade é que o governo espanhol foi muito mais rápido e foi muito mais mãos largas no apoio aos agricultores do que o nosso governo. O que significa que o nosso governo, de facto, não tem a mesma valorização do setor que têm outros governos, como, por exemplo, o espanhol. Depois, Sra. Ministra, a Sra. Ministra disse muito bem que também é... Só para concluir, posso só 30 segundos. Que também é Ministra da Alimentação. Pergunto eu, ou perguntámos nós, Sra. Ministra, o que é que fez até hoje nessa área de valorização dos nossos produtos endógenos, nossos produtos alimentares e, designadamente, da alimentação saudável? É porque nós conhecemos um plano para a alimentação saudável, mas é de 2021, não é de 2022. E, por outro lado, perguntava o que é que tem feito a Sra. Ministra relativamente aos apoios que são necessários para tornar a nossa indústria agroalimentar mais competitiva e mais capaz de responder às nossas necessidades. É que no orçamento, Sra. Ministra, também não vemos nada. Muito obrigado.